Vamos lá então, gente. Segunda aula, vamos falar sobre trem de pouso, sobre o sistema hidráulico e sobre freios. Vamos lá. Trem de pouso. Para que serve o trem de pouso no avião? Ele tem três funções. A primeira delas é amortecer o impacto quando do pouso. Ou seja, se nós não tivéssemos o trem de pouso, a aeronave iria tocar o solo e iria se complicar, né? Então, além disso, além de amortecer os impactos do solo, o trem de pouso tem a função de frear o avião. É no trem de pouso que estão os freios. E além disso, ele faz o controle direcional do avião enquanto ele está no taxiamento. Beleza? Bom, gente, antes de dar prosseguimento, nós temos que classificar os trens de pousos quanto à sua utilidade. Nós temos, olha só, um tipo de avião que é o avião aquático, que nós temos os esquis, esse avião só pousa na água. Depois nós temos os aviões terrestres, que tem a rodinha para pousar em superfícies rígidas. E nós temos os aviões que são anfíbios, eles pousam tanto na água quanto em superfícies rígidas, ok? Além dessa classificação de quanto à utilização, nós temos uma outra classificação quanto à disposição do trem de pouso. E aí nós temos só duas. Nós temos o trem de pouso chamado de triciclo. O trem de pouso triciclo é aquele aonde o sistema direcional está na roda da frente. É aquele avião que nós estamos acostumados a ver. Está aqui, ó, duas rodas atrás, que é o trem principal, e uma roda na frente, que é a que tem o controle direcional. E nós temos também os aviões convencional. Gente, outra dica, convencional, a biquília está na cauda, convencional, biquília na cauda. Ou seja, o controle direcional está na parte traseira do avião, ok? Além da disposição, nós temos uma outra classificação quanto à mobilidade. E aqui nós temos três. O primeiro deles, o trem de pouso fixo. Está aqui, ó, duas aeronaves de instrução, um 152 e um aerobueiro. Os dois, quanto à mobilidade do trem de pouso, são idênticos. Trem de pouso fixo. Muito bem. O outro é o trem de pouso retrátil. O trem de pouso retrátil, gente, outra dica aí, ó, retrátil, rodas aparentes. Ou seja, o trem de pouso recolhe, mas as rodas permanecem aparentes. Estão vendo aqui? Muito bem. E o último tipo é o escamoteável. Escamoteável escondido. Escamoteável escondido. O trem de pouso fica escondido. Ou seja, o trem de pouso, quando recolhido, ele entra no compartimento e com portas fecham esse compartimento. Você não vê o trem de pouso quando ele está recolhido. Beleza? Gente, além disso, nós temos que falar mais alguma coisa quanto ao tipo de amortecedores. Quais são os tipos de amortecedores mais usados hoje em dia na aviação? Vamos começar lá atrás. O primeiro tipo é o tipo mola. O tipo mola é o primeiro deles, nada mais é do que uma grande haste metálica que funciona como uma mola. A hora que o avião toca o solo, essa haste abre e amortece a queda. Lógico que essa absorção não é tão grande e esse avião salta muito. A hora que toca, se não for um pouso muito bem feito, ele pousa e dá um pulão para cima, beleza? Aí aperfeiçoaram esse sistema. Como que aperfeiçoaram? Colocaram nessas hastes borrachas. E essas borrachas acabam absorvendo um pouco mais esse impacto, tá? Então nós temos primeiro amortecedor tipo haste e depois o amortecedor borracha. E o terceiro deles, que é o que a gente mais usa hoje em dia, é o hidráulico ou hidropneumático. Na realidade, são dois tipos de amortecedores. Um que funciona hidraulicamente e o outro que funciona através do uso do ar, pneumático, tá certo? Esses dois, eles têm o mesmo princípio. E qual é o princípio? Observem na figura. No primeiro momento,
nós estamos no toque. Quando o peso do avião faz com que desça essa estrutura, eu tenho o movimento do óleo para cima. Porém, esse óleo está estrangulado por uma passagem muito estreita. E tem uma agulha que diminui ainda mais essa passagem. Ou seja, esse óleo vai passar para o compartimento de cima devagar, absorvendo o impacto do avião com o chão. A partir do momento que o compartimento de cima está cheio, ou seja, que pesou totalmente o avião, esse compartimento de cima vai devolver esse fluido, esse óleo hidráulico ou esse ar, se for o caso de pneumático, para o compartimento de baixo. E essa devolução também será de uma forma bastante lenta, porque eu tenho essa agulha estrangulando essa passagem. E isso faz com que a eficiência desse tipo de amortecedor seja tamanha. Então, gente, hoje a grande maioria dos aviões de médio para grande porte usam amortecedores ou pneumático ou hidropneumático. Beleza? São 3 tipos então. Hidropneumático, que é o mais utilizado, o tipo mola e o amortecedor de borracha. Beleza? Gente, todas as vezes que nós formos falar em sistema hidráulico, a gente tem que falar em Pascal. Blaise Pascal é um francês, um matemático francês da Idade Média, que desenvolveu ou descobriu uma lei que diz o seguinte: qualquer força aplicada num fluido em repouso será distribuída a todo o sistema, a todo o fluido, a toda a parede do recipiente. E esse princípio, conhecido como princípio de Pascal, ele é muito utilizado no sistema hidráulico. Ele é a base do sistema hidráulico. Por quê? Nós temos uma série de vantagens com o uso desse princípio. Nós ampliamos as forças com uma facilidade enorme, ele é muito confiável, é um sistema leve, de fácil instalação e controlado com muita facilidade. Então, gente, princípio de Pascal. Sempre que nós aplicarmos uma força dentro de um sistema de fluidos, no nosso caso de um sistema hidráulico, essa força será distribuída por todo o sistema. Vamos falar um pouquinho sobre freios. Gente, basicamente nós temos 2 tipos de freios no avião. O primeiro deles é esse aqui, é o freio conhecido como freio tambor. Na realidade, o que eu tenho aí? Eu tenho o cubo da roda e eu tenho lonas que freiam esse cubo, beleza? Esse é o tipo mais comum. E o outro que eu tenho é o freio a disco, onde eu tenho pinças que freiam um disco que roda junto com a roda. Igualzinho o carro, gente. Igualzinho o carro. Eu tenho um disco acoplado à roda, ele roda junto com o movimento da roda, e eu tenho pastilhas que prendem esse disco, diminuindo a rotação do disco, consequentemente diminuindo a velocidade da roda, tá? Beleza? Gente, nós já falamos quase tudo sobre rodas. Tá faltando falar quais são os tipos de roda. Vocês podem ver aqui, ó, nesse slide, que nós temos um tipo onde nós temos 2 flanges com o cubo no meio. Esse é chamado de sistema 2 flanges. Aí nós temos o outro sistema, que é o do meio, que é chamado de meia roda. Por que isso? Porque eu tenho 2 meias rodas compondo o conjunto. E o terceiro tipo é o tipo cubo e flange. Eu tenho o cubo e a flange de um lado e a flange do outro lado. Esse sistema é chamado de cubo e flange. Pessoal, o terceiro emprego que nós temos para o sistema de trem de pouso é o controle direcional durante o táxi. Quando a aeronave está taxiando, quem movimenta, quem faz o controle direcional, quem dirige o avião é o sistema de trem de pouso. Em alguns casos, no caso do avião triciclo, isso é feito pela roda do nariz. No caso do avião convencional, a biquília está atrás e ela é conhecida como biquília louca. Ela não faz o controle direcional, ok?
Mas o controle direcional sempre é feito pelo sistema de trem de pouso das aeronaves. Vamos falar um pouquinho sobre os pneus que fazem parte desse sistema. Olha só, gente, eu tenho como componente de pneu, eu tenho tanto a parte do pneu em si, como eu tenho a câmara de ar. Não são todos os aviões que têm câmara. Tem avião com câmara, tem avião sem câmara. A grande maioria sem câmara. Beleza? Gente, muito obrigado. Vamos para a próxima aula. Não esqueçam de fazer os simulados dessa matéria no site do Piloto Brasil. Um abraço.